Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de termodinâmica. Eu acho uma matéria assim fantástica, espetacular. A parte histórica dela também é muito bacana, tá ok? E, obviamente, se a gente tem que começar por algum lugar, vamos começar pela primeira lei. Só que para você entender isso, eu tenho que reforçar alguns conceitos. A gente treina um pouquinho aí algumas questões sobre gases. A gente tem que entender como é que um gás trabalha antes de falar da primeira lei, então isso vai fazer parte dessa aula. Combinado, pessoal? Vida que segue. Eu coloquei um gás numa estrutura com um êmbolo, tá? Esse cilindro aqui, essa coisa aqui que parece uma moeda é um êmbolo. Eu quero dizer assim, como se fosse uma seringa de injeção, tá ok? Ela passa de uma posição inicial até uma posição final, ou seja, o gás aí está se expandindo. Essas cataporas aqui, como se fossem as moléculas do gás, fazendo essa força aqui distribuída por uma área. Bem, força distribuída por uma área, a gente sabe muito bem que é pressão. Então, quando eu falar força, eu posso pensar em pressão multiplicada por área, já que quando falamos de gases, é muito mais lógico falar em termos de pressão, combinado? Bem, se a gente está falando trabalho, os livros mais modernos usam W maiúsculo, quando você sabe que os livros mais antigos usam a letra tal. Vou trabalhar com W maiúsculo. O trabalho vai ser a força multiplicado pela distância percorrida. Bem, a força estabelecida nessa área daqui, já vimos que é pressão multiplicada pela área. E a distância percorrida é o ΔX. O lance é que esse trecho daqui, que é quanto o gás se expandiu, nada mais é do que a área da base multiplicado pela altura, e a altura é ΔX. Então isso aqui é o volume do gás que se expandiu. Então eu posso pensar em trabalhos em termos de pressão multiplicado pelo volume, ou melhor ainda, no caso aqui com a pressão constante, só variou o volume, tá bom? Algumas considerações para fazer, beleza? Se andar para cá, o gás vai estar se contraindo. Então, se a variação de volume for negativa, o trabalho vai ser negativo. O que quer dizer que o ambiente está trabalhando sobre o gás. Beleza? Se, por outro lado, a variação de volume for positiva, o gás está se expandindo. Então, o gás vai estar trabalhando sobre o ambiente. Então, o trabalho é positivo. Legal? A outra coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: nem sempre a pressão é constante. Então, normalmente a gente vai trabalhar com um gráfico pressão e volume e vamos dizer que todo mundo aí seja variável. Aí, neste caso, se eu quiser saber o trabalho, basta calcular a área sobre o gráfico pressão-volume e a gente acha o trabalho. Inclusive, tem um exercíciozinho que exige esse conhecimento específico aqui para a gente matar. Beleza, pessoal? Seguindo aí. Questões para a gente consolidar o que foi discutido até agora, tá? Eu tenho um gráfico aqui, em uma transformação de A para B. É uma compressão, porque você está passando de um estado que tem um volume de meio metro cúbico, passando para 0,1 metro cúbico, ou seja, o gás está sendo comprimido. Então a gente vai ter que ter um trabalho necessariamente negativo. A temperatura em A, né? TO, 600 Kelvin. Opa! Sempre em Kelvin, tá legal, pessoal? Se aparecer Celsius ou Fahrenheit, você tem que fazer a conversão aqui. Se está falando em gases perfeitos, se está falando em termodinâmica, vamos trabalhar com a escala absoluta sempre, tá ok? Aluno gosta de perguntar, professor, é sempre assim? Nesse caso, sim, sempre assim. A pressão, que é a primeira pergunta que eu estou fazendo aqui, é mole, né? Basta dar uma olhada. A pressão se mantém constante aí nesse patamar. Então a pressão vai ser sempre igual a 10 elevado ao cubo, 1000 Pascal. Tá? Pascal, se você preferir, também conhecido como Newton por metro quadrado. Então, qual vai ser a temperatura final? Vamos lá. Treinar um pouquinho PVT por Votó, né? O que a gente vai... Ó, no caso, é uma compressão isobárica, então P não entra na brincadeira. Só tem que pensar em termos de VT e Votó. Qual o volume final? 0,1. Qual é a temperatura final? Opa, isso é o que eu quero saber. Qual o volume inicial? 0,5.
Qual a temperatura inicial? 600. Então, esse 0, esse vai embora com esse 0, então a temperatura final, 600 dividido por 5, que nada mais é do que 120 Kelvin. Tranquilaço, pessoal? Até aí estamos acompanhando esse bonitinho aí? Beleza! Agora, então aqui, vamos botar o dado 120 Kelvin. E qual é o trabalho? Bem, primeira coisa que eu espero que esse trabalho seja negativo, porque é uma compressão. A gente já falou sobre isso. Mas vamos lá. Trabalho é P delta V. Então o trabalho, pressão, ela está em constante, está aí num valor constante, né? Inconstante, né? Já estaria mudando. Está em um valor constante de 10 elevado ao cubo Pascal. A variação de volume. O volume final é 0,1 menos 0,5, tá? Metros cúbicos. Então, menos 0,4. Então, o trabalho vai ser de menos 0,4 vezes 1000, 400 joules. Tranquilaço, pessoal? O que isso quer dizer? Que o ambiente está trabalhando sobre o gás. Isso a gente já esperava dizer de qualquer forma, porque ele está sofrendo uma compressão. Beleza? Todo mundo tranquilo aí? Vamos seguir então. Um outro exercício aqui, tanto a pressão quanto o volume, quanto a temperatura, tá todo mundo variando, tá legal? Então, agora a gente vai ter que pensar em termos de PVT por Votó para descobrir o volume final, tá legal? Eu chamei de volume C aqui. Quanto é que vai ser o volume C? Então vamos lá. PVT é igual a pó-Votó. Então o que a gente vai ter? Pressão. Estou passando do estado A, ó. Então 4 vezes 10 ao cubo Pascal. Volume. Tá aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Temperatura inicial 200 Kelvin, tá legal? Então, todo mundo aí em termos de Tó. Agora, em termos de PV e T, pressão final, 6 que multiplica 10 elevado ao cubo. Volume final, tá ok? É o que eu quero saber. No caso, eu botei por algum motivo qualquer, agora eu não sei por que eu botei VC, isso aí, só você tem o estado A e B. VB, né, gente? Deixa eu corrigir aqui. VB, não sei por que eu botei VC. Tem essas maluquices. Temperatura final, 900. Legal? Então, 10 ao cubo com 10 a menos 3. Não, pode ser. Legal? Então, o meu volume final vai ser esse 00, vou cortar com esse 00 também aqui. Então, 4 vezes 9, 36. Tá legal? 36. Vou cortar esse 2 daqui com esse 2 daqui, que aí fica com os 36 bonitinho. O 6 aqui passa descendo, 10 ao cubo também passa descendo, é o volume B. Então, 6 por 36 dá 6. Vou subir com 10 ao cubo, então fica 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá aí o meu volume final. Beleza? Então, esse valor aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilaço? Agora, a gente pode pensar em termos de trabalho. Deixa eu colocar aqui o valor bonitinho. 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E qual vai ser o trabalho envolvido aí? Bem, o trabalho, a gente espera que ele seja positivo, porque eu tive uma expansão. Eu passei de 2 para 6, então ele aumentou. Beleza? O trabalho vai corresponder, como eu já falei para vocês lá no início, à área quilográfico. Base menor, 4. Base maior, 6, dividido por 2 é a base média. Mas isso tudo vezes 10 ao cubo. Tá aqui, ó. Legal? Multiplicado pela altura. 6 menos 2, 4. Só que multiplicado por 10 elevado a menos 3.
O bonito dessa questão é que se você tivesse esquecido as potências de 10, daria certo também, né? Pô, aquele voodoo que de vez em quando o aluno faz, né? Então o trabalho vai ser 10 dividido por 2, 5 vezes 4, 20 joules positivo, como a gente esperava, porque a gente tem aqui uma expansão. Seguindo aí, pessoal, energia interna de um gás é, ó, em Kelvin, né? Já falei, mas não custa realçar. Temperatura sempre em Kelvin. 3 meios de nRT, isso já foi explicado no canal. Então, a variação também é a mesma coisa, só que em vez de ter ΔT aqui. Então, posso pensar a variação de energia interna em termos dessa fórmula aqui, tá? Tudo bem tranquilo, beleza? Seguindo aí. Primeira lei da termodinâmica. A gente já viu o que é trabalho, já viu o que é variação de energia interna, então a gente pode dizer que o calor que você cede para um sistema pode fazer com que parte do sistema trabalhe, pode fazer com que a temperatura aumente, por exemplo, tá ok? Então você vai ter aí a conversão de energia de calor, por exemplo, em trabalho ou em variação da energia interna de um gás, por exemplo, tá ok? Aí você pergunta assim, pô, como é que eu posso enxergar isso em termos práticos? Quando você liga um carro, o motor tá frio, tá? Parte da energia química da gasolina, por exemplo, tá ok? Faz com que teu carro ande e parte disso aquece o motor. Tranquilaço, pessoal? Bem, pô, se você tiver um pouquinho de paciência para estudar a parte de história da ciência, pô, o trabalho lá do James Watt foi muito maneiro, tá ok? E basicamente ele trabalhava com máquinas de vapor que transformavam em movimento e ele precisava entender como é que se dava essa conversão de energia. Isso, o trabalho dele que possibilitou a compreensão da primeira lei da termodinâmica.